Olá, sejam bem-vindos ao canal Adriana Lombardo Coach. Nesse vídeo apresento 5 etapas de como conseguir uma vaga nas Nações Unidas ou em outra organização internacional, como o Banco Central Europeu, por exemplo. A primeira etapa é entender quais órgãos mais te agradam. Pesquise sobre os objetivos de cada organização, os projetos que executam, onde estão situadas e quem lidera cada uma delas. Isso vai te ajudar a ser mais focado e eficaz nas suas candidaturas. Com isso claro em mente, compare o seu currículo com os requisitos e competências exigidas por cada organização. Para isso, entre nos portais de emprego desses órgãos. No caso das Nações Unidas, você pode olhar o UN Careers ou o UN Jobs. Cada instituição tem o seu portal. Faça uma análise comparando as competências exigidas por cada vaga com o seu próprio currículo. Tomemos, por exemplo, o senhor hipotético Francisco Marques, de 32 anos. Ele nasceu no Rio de Janeiro, fez graduação em estatística na UFRJ, tem algumas experiências de trabalho destacadas no campo da economia do desenvolvimento e há um ano concluiu um mestrado em economia na London School of Economics. Tendo estudado na Inglaterra, além do português fluente, Francisco tem um nível avançado de inglês. Já na parte dos softwares de análise de dados, ele é proficiente no Stata e no Excel. Vamos supor que ele já concluiu a primeira etapa e acabou de achar uma vaga de estatístico na UNSTAD, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, uma organização com sede em Genebra, na Suíça. Então, vamos analisar o caso dele. Na parte dos diplomas, ele preenche os requisitos. Na parte da experiência de trabalho, ele também possui os 7 anos de experiências progressivas exigidas e a experiência liderando projetos de aprimoramento das capacidades estatísticas de países em desenvolvimento, que é um plus no caso dessa vaga. Por outro lado, o Francisco não tem experiência com softwares SAS e R, que essa vaga menciona também como um plus. Além disso, no campo dos idiomas, apesar de ele ser fluente em inglês, ele não fala francês, nem outros idiomas oficiais das Nações Unidas, que são também habilidades extra para essa vaga específica. Continuando com o caso do Francisco, podemos partir para a terceira etapa, o aprimoramento das competências exigidas. Tendo visto essas duas aptidões que o Francisco não tem ainda, sabemos que ele precisa aprender a utilizar novos softwares de análise de dados e estudar francês. Ainda mais tendo em vista que ele se interessou em trabalhar em uma organização localizada na Suíça francesa. A partir disso, ele pode elaborar um plano para se desenvolver nas competências necessárias. No seu caso, se você já possuir todas as habilidades técnicas necessárias para uma determinada vaga, busque apenas se aprimorar no campo cultural, em desenvolver habilidades de liderança global e comunicação transcultural. Bem, a quarta etapa é conhecer os processos de recrutamento da organização. Leia atentamente as descrições dos cargos e requisitos específicos para que você esteja preparado para o processo seletivo. Desta forma, você vai entender se aquela vaga faz sentido para você, se você é capaz de fazer aquele trabalho. Mas isso também vai te ajudar a montar a sua carta de apresentação e a aperfeiçoar o seu currículo, fazendo um sob medida para aquele processo seletivo. Não adianta ter um currículo único e apresentar para todas as vagas, e aplicar para todas as vagas com o mesmo currículo. É importante que você esteja atento a fazer certas adaptações e ressaltar certas competências exigidas em cada termo de referência. Bem, por último, a quinta etapa é fazer a sua candidatura. Uma vez que você entendeu bem a vaga para a qual pretende se candidatar e desenvolveu as competências exigidas, chegou a hora do vamos ver e se candidatar. Essa candidatura provavelmente será feita no portal onde você viu a vaga e vai exigir o seu currículo e uma carta de apresentação ou uma carta de motivação.
Na maioria das vezes, se você estiver concorrendo a um cargo fora do seu país, esses documentos devem ser redigidos em inglês. Observe em qual idioma o edital de candidatura foi escrito. Quase sempre a candidatura tem que ser feita no idioma do edital. Muitas vezes também eles pedem nos termos de referência, eles pedem indicações de pessoas que podem confirmar aquilo que você está falando, ou alguém com quem você já trabalhou no passado, que pode validar aquela experiência para eles. Então, tenha em mente pelo menos 3 contatos, e-mails, telefones, para poder incluir dentro do sistema. Portanto, assegure-se de que você fez tudo corretamente no idioma certo. Às vezes, inclusive, um erro bobo de gramática pode fazer você perder a sua vaga. Além disso, destaque sempre as contribuições significativas que você deu em projetos anteriores, parecidos com os da instituição. Se possível, apresente dados concretos. Quantifique os seus resultados. Mostre que você pode fazer a diferença na organização. Se você for bem-sucedido e chegar na fase de entrevista, será a hora de provar que você tem as competências para a vaga. Então, se esse for o seu caso, estude como melhor apresentar as suas habilidades utilizando a descrição da vaga. Se você ainda tiver alguma dificuldade em um desses processos, ou se você quiser um apoio completo, uma preparação completa para poder se candidatar a uma vaga em um dos organismos das Nações Unidas, entre em contato comigo, porque eu já sou especialista nesse tipo de mentoria, sabendo inclusive quais são as abordagens que são utilizadas no processo de entrevista, que competências você normalmente deve apresentar e quais valores são importantes para a organização. Inscreva aqui no meu canal e também pode me mandar um e-mail para coaching@adrianalombardo.com. Vai ser um prazer apoiar você a conquistar a vaga dos seus sonhos. Um abraço e até os próximos vídeos.